Olá, gente querida. Hoje é quinta-feira, dia 4 de março. A liturgia nos oferece um texto tão bonito, o famoso texto do rico Epulão e do pobre Lázaro. Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, um texto belíssimo que nos ajuda muito no nosso processo de revisão de vida, nesse nosso itinerário quaresmal. Estamos fazendo o nosso retiro quaresmal e hoje somos questionados sobre o uso dos bens materiais, sobre a nossa solidariedade, a capacidade de partilhar, a capacidade de dar esmola, exatamente porque a palavra de Deus quer nos dizer que a riqueza associada à soberba endurecem o coração do ser humano. A história que Jesus conta tem 2 personagens principais, o rico e Lázaro, e também aparece Abraão na história. O nome Lázaro
nós conhecemos, é um nome muito conhecido no mundo do tempo de Jesus. Lázaro significa El, que significa Deus, e Ezer, que significa ajuda, auxílio. Então, Deus é o meu auxílio. Deus é o meu socorro, Deus é a minha ajuda. Somente esse nome de Lázaro já nos ajuda a compreender a situação dele. O texto começa pintando o contraste. O homem rico não tem nome. Na verdade, ele é um pobre coitado. Como diz o Papa Francisco, ele é tão pobre, tão miserável, que só tem dinheiro. É um homem rico, se veste com roupas finas, elegantes e faz festas esplêndidas. Ponto. Mas na verdade é um desgraçado. Uma vida xoxa, feia, sem graça, sem sentido, sem nenhuma alegria, sem nenhuma razão para viver. Lázaro é caracterizado pela sua penúria. É pobre, doente, cheio de feridas, que revela também impureza ritual, inclusive é lambido pelos cachorros. Então aqui se juntam pobreza, doença e impureza ritual. De fato, é um pobre de Cristo, um pobre coitado. É bom também fazer a distinção entre Lázaro e Lázaro. Nos evangelhos há um outro Lázaro, o irmão de Marta e Maria, a quem Jesus ressuscitou ou reavivou, como queiramos. Lá é uma pessoa concreta, é uma história. Aqui é uma história que Jesus conta. Jesus contou esta história a partir de um fato concreto que ele conhecia? Pode ser. E é muito provável que tenha sido. Mas, na verdade, aqui, este Lázaro, dessa história de Lucas 16, é uma construção literário-teológica de Jesus. Outra coisa importante, o texto, minha gente, não quer nos falar de masoquismo, de coitadismo, de gostar de sofrer. Não é disso que o texto está querendo nos falar. Porque muita gente pode pensar, bom, então se é assim a situação, devemos sofrer muito, viver na penúria, na miséria, na fome, na doença, esculhambados, empobrecidos, desempregados, adoecidos, porque um dia vamos herdar o reino dos céus. Não, não é isso que Jesus quer nos dizer. Essa leitura seria uma leitura completamente equivocada. A pergunta fundamental é: onde está o coração do rico, que nem nome tem? E onde está o coração de Lázaro? Qual é o sentido de sua existência? Em quem ele deposita a sua confiança? É isso que está em jogo. Aquele homem rico vive aturdido pela sua empáfia, pelo seu orgulho, a autossuficiência, pela sua arrogância. Endureceu o coração porque só pensa em dinheiro, em banquetes e roupas finas. Já não sabe mais o que é solidariedade, o que é partilha, o que é caridade. Esse é um tema muito caro ao Evangelho de Lucas. Muitas vezes, Lucas trabalha o tema da pobreza e da riqueza. O bonito também desse texto é que ele leva a reflexão para o nível da escatologia. Escatologia, eschaton, tem a ver com o fim dos tempos, isto é, o fim da nossa história e o nosso encontro definitivo com Deus. Escatologia. Jesus, no Evangelho de Lucas, está nos dizendo que o modo como nós vivemos, como nós administramos os bens, o que fazemos dele,
como vivemos a fraternidade, a solidariedade, a partilha, isso tem a ver com a vida eterna. É bom recordar de Mateus 25. O julgamento também será fundamentalmente por causa da caridade. Em Mateus 25, o Filho do Homem faz a separação entre cabritos e cordeiros. Vinde, benditos do meu Pai. São aqueles que viveram o cuidado com os pobres, com os famintos, com os doentes, aqueles que estão nus, presidiários. Tudo aquilo que fizeste ao menor dos pequeninos, Jesus diz, a mim o fizeste. É isso que está em jogo. Depois, na segunda parte do texto, há uma reflexão sobre a modalidade da vida eterna. Algumas pessoas defendem que nesse texto há uma defesa do espiritismo. Lê do engano, exatamente o contrário. Há um diálogo, repito, é um diálogo construído literariamente, teologicamente, e há um encontro com Abraão. Não quero entrar aqui no mérito como era que os hebreus pensavam o pós-morte. Mas no texto, construído por Jesus literariamente e teologicamente, o rico dialoga com Abraão e pede que Abraão tenha piedade dele. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para refrescar a minha língua, porque sofro muito nas chamas. Abraão responde: há um abismo intransponível. Porém, veja que coisa bonita. Versículo 26. Há um abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar para junto de nós. Portanto, há uma separação de fato. Na concepção teológica, isso Jesus deixa claro em Mateus 25, há um abismo intransponível e as nossas decisões, opções, têm uma dimensão de eternidade. Aquilo que nós chamamos de céu, de algum modo é antecipado e começa a ser construído nas decisões e nas opções que nós tomamos. Depois o rico muda o foco a partir do 27. Ele pede que agora Lázaro vá à sua casa, a casa do seu pai, porque ele tem 5 irmãos. Então, não somente não há possibilidade de contato entre Lázaro e o rico na eternidade, porque há um abismo intransponível entre eles, por causa das decisões, das opções, do sentido da vida que foi dado durante a história. Mas também a partir do versículo 27, agora a conversa é sobre Lázaro ir à casa do pai, do rico, para avisar os seus irmãos que não vivam de modo dissoluto, que cuidem da caridade, que se solidarizem. Mais uma vez, Abraão entra em cena para dizer absolutamente isso não é possível. Por quê? Porque eles têm Moisés e os profetas, isto é, eles têm a palavra de Deus. Moisés e os profetas significa a Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento. É um modo de falar das Escrituras. Então não há como Lázaro vir à terra advertir os irmãos do rico para que vivam de modo correto. Não. Há novamente um abismo intransponível e os seus irmãos têm a palavra de Deus, têm Moisés e os profetas, que os escutem. Aqui está um elemento fundamental do texto de hoje. Escutar a santa palavra de Deus, meditar o santo evangelho, viver de toda palavra que sai da boca de Deus. Aqui está uma bela advertência para todos nós nesse período de Quaresma. Ouvir
a palavra de Deus, é um elemento primeiro e fundamental. Segundo, compreender que as nossas decisões, opções, a solidariedade ou o nosso egoísmo têm uma dimensão de eternidade e um dia nós vamos prestar contas diante de Deus pela caridade vivida ou pelo egoísmo que foi posto no coração como uma mancha, uma mácula que destrói a vida própria e a vida dos outros, a perda completa do sentido da existência. E a terceira coisa tão bonita, compreender, como diria o Santo Padre, o Papa João Paulo II, por trás de cada propriedade privada há também uma hipoteca social. Então nós não podemos perder o sentido da vida embriagados pelas riquezas. Deus nos oferece saúde, coragem para trabalhar, desenvolver-nos, riquezas, mas isso também é para ser posto a serviço dos outros. A solidariedade, a partilha, a superação do egoísmo é uma grande tarefa para cada cristão. Vivamos tudo isso no espírito da Quaresma e que Jesus nos ajude no nosso processo de conversão a partir do bolso, que talvez seja um dos elementos mais difíceis. Converter o nosso bolso para que aprendamos a solidariedade, a fraternidade e a partilha. Um abraço a você, Deus os abençoe e os guarde, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.